Olá! Vamos terminar o capítulo 21. Lucano não usou o toldo roxo reservado para ele na coberta. E assim, quem o aproveitou foi Cusa, que se esparramou sobre as almofadas como um rei em meditação. Por que, perguntava-se ele, aquele incompreensível louco do Lucano mantinha-se lá embaixo durante todos aqueles belos dias de outono, subindo para a parte de cima do navio apenas ao crepúsculo. Ficava sentado lá embaixo com seus livros, mas ao crepúsculo vinha para a coberta balouçante, deixando claro que não queria conversa. Debruçava-se na amurada e ficava a olhar para o intenso céu do poente e para o mar chicoteado pelo fogo escuro, inconsciente da presença dos marinheiros, dos centuriões, do comandante e dos poucos outros passageiros. Seu rosto mostrava uma expressão imóvel e fechada, de pedra, e seus olhos causavam medo. Perdera-se em algum sonho torturante, do qual ninguém conseguia arrebatá-lo. Àquela hora, a voz do mar, quieta e marulhenta durante todo o dia, começava justamente o seu clamor. A esteira branca e as velas brancas que se curvavam contra o céu tomavam sombras de sangue vindas do poente aceso, tão silencioso e ainda assim tão ameaçador. Uma vez, o céu explodia em curta, mas turbulenta tempestade. Nuvens negras, com cristas brilhantes de relâmpagos, correndo perto dos altos e balouçantes mastros, o trovão ecoando com voz gigantesca através dos vagalhões assustadores e semelhantes a montanhas. Lucano, entretanto, parecia inconsciente daquilo e debruçava-se pesadamente contra a amurada, sem sentir o encharcamento da chuva quente e abafada. Olhava essa direção de leste, como se tentasse atravessar com os olhos as milhas que se estendiam. Sentia-se doente, com seu imenso vazio e com seu anelo. Acima e abaixo do trovão e da ventania tumultuosa, ele ouvia a voz de Sara. O navio se deteve em vários portos, brilhantemente coloridos durante o dia, mas Lucano não subiu para vê-los. Era como se a vida se tivesse de novo tornado para ele uma coisa que magoava terrivelmente, como se todas as suas feridas tivessem começado a reabrir com novas infecções. Suas lutas consigo mesmo tinham alcançado um estado insuportável. Não posso amar de novo, gritava ele para si próprio. Amar é corrente e cadeia. Amor é morte. Amor é ficar preso à lareira, e o fogo da lareira destrói a paz de um homem. A Grécia não o seduziu. Ficou sentado lá embaixo, em seu quartinho quente, os olhos vazios, as mãos cruzadas entre os joelhos. Pelo menos podias dar uma olhada à pátria de tua gente, insistia Cusa, com um misto de impaciência e preocupação. Mas Lucano apenas sacudia a cabeça. Não me disseste o que te despedaça a alma, começou Cusa. E Lucano apenas tornou a sacudir a cabeça. Não comes, falou Cusa. Trouxe meu vinho, meu próprio e precioso vinho, e tu mal o provas. Lucano continuava silencioso. Um dia, o mar e o ar estavam tão calmos que as velas tombaram encolhidas e o sol fez-se uma fúria. O navio seguia mais lentamente, pois o único meio de propulsão era agora
o fornecido pelos escravos das galés. Ao crepúsculo, o navio era como que mariposa erradia sobre a flor lisa e cor de heliotrópio do oceano, e a esteira silvava com um som mal audível. Então Lucano, na coberta, ouviu o profundo e doloroso cântico dos escravos, e aquilo lhe pareceu um prolongamento de sua própria dor. Eles têm de cantar assim todo o tempo, pensou. Não ouvi isso antes. Estive pensando egoisticamente apenas em meu próprio sofrimento. Ao pensar nisso, voltou-se e viu alguns homens subindo a escada que vinha da coberta inferior, carregando penosamente um homem negro e nu. Colocaram o corpo sobre a balaustrada e daí o atiraram ao mar, onde ele mergulhou com um ruído leve de água esparramada. Os escravos ficaram a vê-lo desaparecer. Depois levantaram até os lábios os amuletos que traziam pendurados ao pescoço, beijaram-nos e trataram de descer rapidamente. A morte vem para os navios como para as cidades, pensou Lucano, lembrando-se de que tinha ouvido vagamente aquele agoureiro som de um corpo atirado ao mar em outros crepúsculos. Franziu as sobrancelhas. Então foi procurar o comandante, que estava sentado em seu próprio aposento, lá embaixo, com alguns oficiais subalternos. O homem levantou os olhos para Lucano ao vê-lo entrar, e o jovem percebeu que seu rosto largo estava ansioso e colérico, mas ergueu-se, sorridente, dizendo com ar cordial: Pensei que te havia ofendido, Lucano. Não me dirigiste a palavra desde que saímos de Alexandria? Queres jantar comigo? Obrigado. Já jantei, galo. Lucano hesitava, prescrutando o rosto do homem. Acabo de ver atirarem um corpo ao mar. Estou errado ao acreditar que isso se tem repetido muitas vezes nesses últimos dias? O comandante nada disse. Relanceou sombria e furtivamente os olhos para seus oficiais. Depois sorriu mais amplamente. Sempre há algumas mortes numa viagem longa como essa, disse ele. Trazei vinho, falou imperioso para o oficial. Não é um vinho excelente como o seu, Lucano, acrescentou, dirigindo-se ao jovem grego, mas espero que sirva. Ele curvou-se ante Lucano e ofereceu-lhe o amplo assento próximo à vigia. A sala do comandante estava quente e abafada. Tinha as paredes cobertas de mapas e sobre uma mesa de madeira encontravam-se o sextante e um diagrama das estrelas. Lucano sentou-se, percebendo um curioso aroma seco naquele ar viciado, e subitamente percebeu que se tratava de especiarias, incenso e ervas medicinais, que ardiam numa lamparina pequena sobre a mesa. Uma lanterna balançava, pendurada no fogo e lançando fumaça. Um oficial trouxe uma jarra de vinho e algumas taças, e Lucano, com o comandante e os oficiais, beberam lentamente. Por um motivo qualquer, estabeleceu-se na cabina um silêncio tenso e estranho, e a alma de médico de Lucano começou a latejar. Estudou o rosto de Galo e dos outros, e esses rostos estavam definitivamente fechados e secretos. O navio mal balançava e parecia mover-se em óleo espesso. O cântico dos escravos estava mais próximo e mais agudo. Então Lucano disse calmamente: Conta-me, Galo. O comandante olhou para ele
como em alegre surpresa. E que devo contar-te, Lucana? Esqueceste, Galo, de que sou médico. Este fixou nele os olhos com firmeza por alguns instantes. Olhou então significativamente para a lamparina fumegante, mas não perdeu a rápida troca de olhares entre o comandante e seus oficiais. Ah, és médico? Sim, disse Galo animadamente, e eu não o esqueci. Fez um movimento de cabeça para os oficiais, que deixaram a cabina. Mas quando acabaram de sair, Galo não mostrou pressa em falar. Ficou a olhar para seu copo, tornou a enchê-lo, fechou os olhos, fingiu estar absorvido no buquê do vinho e em seu gosto, que era inferior. Depois disse: estou contente por te teres mantido à parte, Lucano, e por não te haveres misturado aos outros passageiros. Afinal, és nossa carga mais importante. Parece-me, Galo, que nada notei nos outros passageiros, embora confesse que não lhes procurei a companhia. Eles se mantiveram aqui embaixo por sugestão minha. Galo pousou o copo e virou-se para o gráfico que estava sobre a mesa. Peste? Indagou Lucano baixinho. Foi como se ele não tivesse falado durante uns 2 minutos. Então, Galo empurrou para o lado o seu gráfico e descansou o rosto na palma da mão. Deves ter percebido que passamos sem parar por vários portos de escala, disse ele. Então deu uma palmada sobre a mesa e já não sorria. Eu devia ter dito antes para tua própria proteção, mas tu não estavas entre os outros. Sim, é a peste. Estamos agora levantando a bandeira amarela, que provavelmente viste. Os portos não nos deixarão entrar quando virem esta bandeira. Mas houve apenas alguns casos, e ainda assim entre os escravos das galés. Suspirou. Este maldito Oriente. Todos os transtornos de Roma vêm de lá. Quando chegarmos à nossa terra, não nos permitirão descer, até que estejamos livres da peste, pelo menos durante 1 semana. É a lei. Sou médico, repetiu Lucano. Temos médico no navio, disse Galo contrariado. És um passageiro, não estás a meu serviço. És o filho de Diodoro Cirino. Que me aconteceria se te expusesses ao perigo, ou se apanhasses a peste e morresses? Seus olhos castanhos faiscavam de ressentimento. Já te disse, apenas os escravos estão atacados, e nós os conservamos fechados na coberta inferior. Na noite passada não tivemos mortes. Foi uma pena que visses o sepultamento no mar esta noite. Lucano, eles não passam de escravos, cães e criminosos, acrescentou com sensatez. Lucano pensou nos desgraçados de rostos anônimos no porão, encadeados uns aos outros, inchando, doentes, morrendo, e disse bruscamente: chama teu médico. O médico era um homem de meia idade, de ar cansado, um gaulês com olhos percussientes e escuros, ele próprio um escravo. Este é Príamo, o meu próprio médico, disse Galo. Príamo olhou para Lucano e inclinou-se. A peste a bordo? Perguntou Lucano. Apenas entre os escravos das galés, disse Galo, com impaciência. Mas agora sabes, Lucano, e eu temia que soubesses, e mandarei colocar em tua cabina uma dessas lamparinas de fumigação. Teu Cusa já sabe, e mantém-se fechado com a mulher e o filho em sua própria cabina,
a não ser quando te serve. Dei-lhe ordem como comandante e absoluta autoridade neste navio de que não espalhasse a notícia da peste a bordo, a fim de te poupar inquietação. Os escravos são homens, disse Lucano, a voz dura. Galo olhou para ele estupefato. O rosto de Príamo tornou-se estranho e também ele fixou os olhos em Lucano. Que é um escravo? Galo estava horrorizado. Não podia acreditar no que ouvia. Sabia que Lucano era estranho e não se parecia aos outros jovens, mas aquilo ficava para além do que se poderia acreditar. Deixa eu ver aqui, gente, quanto falta. Vamos mais um trechinho, tá? Lucano, essas criaturas são traidores, assassinos, ladrões, condenados perpétuos às galés. Ainda assim são homens, disse Lucano. O rosto claro trazia manchas de um furioso vermelho sobre os malares, e os olhos azuis revoltavam-se sob as sobrancelhas louras. Galo convenceu-se de que o rapaz era louco. Um escravo das galés era um homem. Galo sentia-se alarmado e disse com solicitude: Tua aparência não é boa, Lucano. O clima de Alexandria é penoso, eu sei. Se permitires que Príamo te receite um ligeiro sedativo para que... Tu não me compreendes, disse Lucano, tentando manter a voz num tom tranquilo. Para mim, médico, um escravo é um homem, um ser humano, que pode sofrer tão violentamente quanto César. Criminosos, traidores, assassinos também são homens. Não estão à parte de nós em sua humanidade. Os olhos de Galo apertaram-se. Mandaria pôr uma droga no vinho de Lucano. Deuses, pensou ele, não sou responsável por esse desvairamento. Mas que direi às autoridades quando chegarmos à pátria? Que o filho adotivo de Diodoro Cirino foi trancafiado como louco? Só aquele pensamento fez-o estremecer. E disse num tom fraternal, tentando acalmar Lucano: Sim, certamente. Príamo te levará aos teus aposentos. Ficará contigo durante algum tempo, Lucano. Ele se diplomou em Tarso e, sem dúvida, tereis muitos conhecimentos médicos a discutir juntos. Fez um movimento para se erguer de sua cadeira, mas Lucano curvou-se para ele e disse num tom contido: Tu ainda não entendeste. És um romano e pensas e sentes como um romano, Galo. Um escravo para ti é menos que um chacal. Para mim, ele é um irmão. Galo estava desesperado. Tinha muitos transtornos e ainda mais um louco em seu precioso navio. Relanceou os olhos para Príamo, que fixava Lucano como que hipnotizado, uma lágrima a um canto da pálpebra. Galo ficou olhando para seu médico. Estaria bêbado aquele patife? E disse, encolerizado: Príamo, conduz o nobre Lucano aos seus aposentos e prepara-lhe imediatamente um sedativo, pois ele está doente, é óbvio. Lucano, porém, voltou-se para Príamo e disse: Meus professores hindus ensinaram-me que os ratos e as pulgas é que espalham essa doença. Ouviste falar nisso? Príamo não conseguiu falar. Sacudiu a cabeça, confuso. É verdade, disse Lucano, como um médico a outro. Apontou para as pernas finas e escuras de Príamo. Deverias usar envoltórios de linho para protegê-las das pulgas quando vais tratar dos escravos. Galo perdeu o controle e berrou: Pensas que eu permitiria que o meu médico
pelo qual paguei 1000 sestércios de ouro. 1000 sestércios de ouro. Vá até as galés. Ele está aqui para proteger meus passageiros e não os escravos. E nenhum dos passageiros foi atingido. No momento em que ele me comunicou que a peste havia surgido entre os escravos das galés, eu o proibi de se aproximar da porta fechada com cadeado. Sou o comandante. Minhas ordens são vida e morte nesse navio. E não peço perdão nem mesmo a ti, Lucano, quando te faço lembrar isto. Lucano respondeu calmamente. Sugiro que todos os ratos desse navio sejam encontrados e exterminados imediatamente. Que todos os aposentos sejam fumigados contra as pulgas. Que cada polegada de madeira desse navio seja lavada com lixívia. Galo havia recuperado o controle. Lucano falava razoavelmente, mas os loucos também têm seus momentos de sensatez. E ele disse: darei essas ordens imediatamente. E agora... Lucano levantou-se. E agora irei até as galés e verei o que posso fazer. Depois de ter envolvido minhas pernas e braços contra as pulgas. Galo ergueu-se e disse num tom implacável: devo fazer-te lembrar de novo que sou aqui o comandante e que mesmo César, se fosse meu passageiro, teria de obedecer às leis marítimas. Enquanto estivermos nesse navio, meu navio, sou a autoridade suprema. Voltarás para teus aposentos, Lucano, e meu médico irá contigo para acalmar-te. Não, disse Lucano, a não ser que me arrastes até lá. Sou médico e também tenho meus deveres e minhas leis. Ele terá que ser confinado com firmeza, pensou o desventurado comandante. A qualquer momento pode tornar-se perigoso e só os deuses sabem o que acontecerá. Como é possível que mesmo um louco chegue a tal ponto, a tal grau de loucura? Irei até as galés. Galo hesitava. Chamaria seus oficiais e mandaria prender correntes leves às pernas e pulsos de Lucano. Diante dele surgia a desanimadora expectativa de entregar o filho adotivo de Diodoro Cirino, o descendente dos Quirites, o antigo procônsul da Síria, acorrentado como um criminoso no porto de chegada. As cóleras e indignações de Diodoro eram famosas. O próprio comandante teria que responder por aquela séria ofensa contra a pessoa de Lucano, apesar de o jovem estar evidentemente louco. Galo raciocinava. O dilema era horrível, mas ainda tinha a lei a seu favor, e era para proteger Lucano que devia agir. Não tens piedade, Galo? Perguntou Lucano, desanimado. Sei que um escravo, e particularmente um escravo das galés, é menos do que um animal para ti. Os escravos das galés podem ser assassinados com impunidade. Mas considera, deixa teu coração ouvir e comover-se por um momento. Os escravos sangram como tu sangras, morrem como tu morres. E aonde teu espírito vai, também vão as almas deles. Estás preocupado com a minha própria saúde e segurança? Sim. Se eu adoecesse ou morresse, então terias medo de Diodoro, meu pai adotivo. Compreendo. Sua voz suavizou-se. Basta que deixes sem cadeado a porta das galés. Tenho meus remédios e juro-te que me protegerei e que te absolverei de qualquer censura em relação a mim. Ninguém precisa saber, a não ser nós, que estou tratando dos escravos. Irei e voltarei, sem ser visto,
senão por eles. Estou cansado, Lucano, disse o comandante. Vai para teus aposentos imediatamente, ou eu terei de levar-te à força para lá. A não ser que eu detenha essa doença, Galo. Ela se espalhará entre os passageiros. Podemos ir à deriva para um porto, o navio cheio apenas de mortos. Galo voltou-se, afastando-se dele. Vai para os teus aposentos, repetiu. Nesse meio tempo, darei ordens para que façam o que sugeristes. O que será que vai acontecer, não? Gente, mas é demais isso, né? Meu Deus. O Lucano é firme, né? Firme no propósito dele. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Estarei aqui no próximo vídeo para ler para vocês a sequência da história, tá bom? Até lá. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.